eles. Como de costume a gente lê 3, 9, 10, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encheram os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de gozo os teus lagares. Querido Deus eterno Pai, te louvamos, te exaltamos, apresentamos teus filhos de onde ofertares e lá para a manutenção, crescimento e avanço da tua obra. Continue abençoando de forma especial hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Vou louvar o Senhor com louvor esta oportunidade, enquanto o auxiliar José faz este trabalho aí para a glória de Deus. Esse louvor aqui, eu gosto muito de ouvir ele na voz do irmão Boni. Tem hora que eu me atrevo a louvar, mas na sua voz é outra coisa, meu irmão, esse louvor.
se assenta à mesa do rei. Meus irmãos, podem ir conversar com as crianças. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos meditar um pouco neste momento na palavra do Senhor Jesus. Eu quero estar agradecendo a Deus por esta oportunidade de poder nos reunirmos nesta noite aqui para juntos aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Existe uma frase que me chama muita atenção: ninguém é tão sábio que não tenha o que aprender. Isso é a pura realidade, né? A gente aprende cada dia, e nós sabemos, meus queridos irmãos, que aprender, poucos querem aprender. Ensinar, muitos querem ensinar, mas não tem como a gente ensinar sem aprender. Todos nós temos que aprender para poder ensinar. Hoje eu não ensino porque quero ensinar, eu ensino porque um dia eu aprendi. E nós temos que transmitir aquilo que nós aprendemos de bom para a edificação dos santos do Senhor, da igreja do Senhor. Amém. Queridos, o livro de Neemias, ele é um livro que nos traz muitas observações, ensinamentos extraordinários. A primeira verdade que eu quero já explicar para os irmãos é o significado do nome Neemias. E se eu perguntasse aqui, ninguém responderia. E eu quero dizer para os irmãos que o significado do nome de Neemias é Jeová conforta. Eu vou repetir: o nome Neemias significa Jeová conforta. Por isso que às vezes, quando algumas pessoas vão ler a Bíblia e resolvem ler do livro de Neemias, muitas pessoas pronunciam erroneamente o nome Neemias. Quando você não lê corretamente e você fala Neemias, Neemias significa maldição, mas Neemias significa Jeová conforta. Por isso que existe um perigo imenso quando nós vamos lermos a Bíblia e nós não pronunciamos o nome certo. Quando você não ler o nome correto, você vai atrair um significado, muitas das vezes errôneo, pesado e complicado. Eu não estou falando das pessoas que são leigas, estou falando de quem tem condições de se preparar e de estudar, e não se focam em conhecer a palavra de Deus e lê-la de uma forma ampla, simples, correta e objetiva. Queridos, de Suzano para Jerusalém, equivalente a uma distância de 1.600 quilômetros. Olha o tamanho da distância que Neemias estava da sua terra natal. Mas mesmo Neemias, estando em uma terra que não era sua, no meio de um povo que não era o seu, ele não esqueceu das suas raízes, ele não esqueceu do seu habitar, ele não esqueceu do seu país. E a Bíblia vai nos dizer, os irmãos conhecem, aqueles que leem, que Neemias, ele era copeiro do rei. O que é um copeiro? O copeiro nada mais, nada menos é de que ladeava o rei. De que forma? Na área da administração? Não. O copeiro, ele tinha uma função perigosíssima. Por exemplo, o rei, antes de comer uma comida, o copeiro tinha que comer primeiro.
porque se aquela comida tivesse uma hora envenenada, o copeiro morria, mas o rei ficava vivo. Eu não queria uma função dessa. Se ele ia tomar água, vinho, seja o que for, qualquer tipo de líquido, o copeiro, ele tinha por obrigação tomar primeiro. Por quê? Porque se aquele líquido, aquele vinho, aquela bebida tivesse envenenada, o copeiro morria no lugar do rei. Veja como que era difícil a função, mesmo sendo honrosa, estando aí ao lado do rei, mas era uma função perigosíssima. Todos os dias o copeiro colocava a sua vida em risco. Diga-se de passagem, numa linguagem clássica para os dias atuais que estamos vivendo, é natural do ser humano fazer 3 refeições ao dia, se não, se fora os lanches da tarde. É isso, irmão? Para quem ama comer lanche, né? Fora isso, por exemplo, o copeiro corria risco de manhã, o copeiro corria risco à tarde e o copeiro corria risco de noite, fora os lanches. Então a vida desse copeiro sempre estava em perigo. E algo me chama a atenção porque, queridos irmãos, dentro do período da destruição de Jerusalém, que os muros foram derribados, que as portas foram queimadas a fogo. Toda a atenção disso aqui é muito interessante. 2.700 anos, vou repetir, 2.700 anos depois, Neemias, ele coloca um propósito no seu coração, de quê? De reerguer os muros, de voltar à sua terra natal, para levantar a sua terra mais uma vez. Porque ninguém tomara a iniciativa, ninguém se colocara na posição de levantar os muros, de colocar as portas de volta no lugar. Olhe para cá, nos tempos bíblicos, uma cidade que ela não tinha muro em Bajadeúba, era uma cidade desprotegida, era uma cidade que corria risco de invasões, de inimigos armar algo traiçoeiro, invadir a cidade e matar aquela nação. Uma cidade que não tinha muro, era uma cidade desprotegida. E é tendencioso, uma cidade também que não tem porta, é uma cidade que todos entram e saem na hora que quer, do jeito que quer. Por exemplo, se você tirar a porta da sua casa, pode ter certeza que muita gente pode entrar lá dentro, mas se tiver porta, existe o quê? Limites. E em cima desse muro ficava uma classe de pessoas que se chamava sentinela. Eram aqueles que ficavam de vigia, eram aqueles que ficavam de prontidão, porque quando avistasse qualquer sinal de guerra de alguma nação que viesse para confrontar ou destruir aquela nação, logo ele tocava o seu instrumento, que em algumas interpretações chama-se aquele instrumento, um chama de trombeta, mas na verdade na cópia dos originais aquilo ali se chama galo, não galo animal, tá certo, irmão? Para que os irmãos não se confundam. Então eles tocavam, e quando se tocava, o que acontecia? A nação se preparava para o confronto. Mas uma cidade sem muro e sem porta era uma cidade aléu, era uma cidade desprotegida. Neemias, ele agora lembra da sua terra, mesmo ele estando ao lado do rei, como copeiro do rei, em posição de honra, em posição de privilégio, ele
não esqueceu da sua terra, porque tem gente, irmão, que esquece de quem lhe acolheu. Tem gente que esquece das suas raízes, que você, que eu, que nós que estamos aqui, não esquecemos de quem nos estendeu as mãos. Isso se chama gratidão. Elias, ele não esquece da sua terra. Olhe para cá, que isso é interessante. O versículo de número 2 vai nos dizer que veio Anani. O que Anani era de Elias, irmão? Veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Isso aqui é tremendo. E perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, porque muitos morreram. E acerca de Jerusalém, quando ele pede informação de Jerusalém, e que no versículo de número 3, ele recebe a resposta de como estava a sua nação, de como Jerusalém se encontrava, ele tremeu nas bases. Olha o que diz o versículo de número 3. E disseram-me, plural, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Ele vai mostrar a situação daqueles que sobreviveram, que não foram levados a cativeiro, como que estavam em grande miséria e desprezo. Aí quando ele se diz assim, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo, isso aqui entristeceu, porque logo ele lembrou da sua nação, ele lembrou de Jerusalém, ele lembrava dos muros de Jerusalém como estava, ele lembrava das portas de Jerusalém, ele lembrou da sua terra natal de uma forma e não conseguia entender a situação que Jerusalém estava. E o versículo de número 4 vai nos dizer: e sucedeu que ouvindo eu, quem? Elias, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me. Ele ficou chocado, ele tremeu nas bases quando soube da situação de Jerusalém. Meu Deus, assentei-me, e a Bíblia vai dizer, e chorei, e lamentei por alguns dias. Não foi só naquela hora, ele lamentou, ele chorou por alguns dias. E a Bíblia vai dizer que ele agora entra em ação, e a Bíblia vai dizer que esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele sente dentro dele um desejo de voltar à sua terra natal para levantar os muros novamente. Só que ele sabia que para fazer a obra de Deus não se pode fazer a obra de Deus despreparado. Ele sabia que precisava, em primeiro lugar, estar bem espiritual. Ele sabia que de início ele precisava cuidar da sua vida espiritual. Então o que ele fez? Ele jejuou, ele orou. Ele foi jejuar e ele foi orar. Para quê? Porque ninguém pode tomar decisões sem oração. Ninguém pode tomar decisão sem a direção de Deus. Quando você toma a direção sem a direção de Deus, você paga com as consequências e não tem o que se reclamar depois. Então Elias, ele tomou a iniciativa de jejuar e de orar, para efetuar, para realizar o projeto que estava no seu coração, que era de voltar à sua terra natal para levantar o mundo, para que houvesse uma restauração em Jerusalém. O versículo de número 5 vai dizer: e disse: ah, Senhor, isso aqui ele falando com Deus, Deus dos céus, Deus grande
terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo de número 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Ele agora chama a atenção de Deus, para que Deus ouvisse a sua oração, o seu clamor, a sua lamentação, que eu hoje faço perante ti. E a Bíblia vai dizer, de dia e de noite. Não era um único momento, não era somente porque tem gente que não morre, irmão. Ele aqui se colocou na posição de dia e de noite em oração, num propósito, num projeto, para voltar a Jerusalém, debaixo da graça, debaixo da unção de Deus, debaixo da mão do Senhor. A Bíblia vai dizer mais à frente que a mão de Deus estava sobre Neemias. Por quê? Porque quando a mão de Deus está por cima, o negócio funciona. Quando a mão de Deus está por cima, o negócio dá certo. Agora, quando nós não colocamos Deus à frente de tudo e quando o negócio só anda para trás, de pior a pior, mas quando a mão de Deus está por cima, o negócio funciona. Glória a Deus, aleluia. Ele orava de dia e de noite em prol de Jerusalém, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão. Ele agora vai confessar, ele vai reconhecer que também falhou. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, e que pecamos, ele se inclui, ele se coloca na posição também de pecador, e que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Ele reconhece, porque a coisa mais linda que existe, irmão, é quando o ser humano reconhece que falhou e busca o conserto de Deus. Porque, meus irmãos, hoje nós vivemos uma época que o povo tem perdido a sensibilidade espiritual. Tem gente empurrando o pecado com a barriga, tem gente praticando coisas e você ri, empurrando com a barriga como que fosse qualquer coisa. No final, o negócio vai estreitar para você. Versículo de número 7. De todo nós, eu só repito, irmão, de todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Versículo 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés. Ele agora vai impor o que Moisés falou, por intermédio da autorização. Teu servo dizendo, vós transgredides, e eu vos espalhareis entre os povos. O povo de Deus estava espalhado. Tem gente que estava, irmão, disperso em terras estranhas, em povoados estranhos, em nação estranha que não era dele. Ou seja, o povo de Deus ficou disperso. É isso que acontece, irmão, quando há desobediência na vida de um cristão. A tendência é você ficar disperso, sem sentido na vida, sem a direção de Deus, sem a graça de Deus na tua vida. Tenhamos cuidado com isso. Versículo de número 9 está aí na sua Bíblia. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os fareis então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Porque quem escolhe para você é Deus, não é? E não, quando a gente escolhe, Deus dá autoridade para a gente escolher. Deus nos dá a permissão da gente fazer escolha para a nossa vida. Mas quando a gente, irmão, escolhe na direção de Deus tudo para a nossa vida, sonhos, projetos, iniciativas, tudo, a gente coloca Deus na frente, não olhando só para nós, mas olhar para o propósito de Deus, mas olhar para o que Deus verdadeiramente quer, mas olhar para verdadeiramente o que Deus tem para
o negócio é totalmente diferente. A bênção de Deus reina sobre nós. A bênção de Deus vem sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Quando nós fazemos tudo, não pelas nossas necessidades, mas sim na orientação e direção do Deus Todo-Poderoso. Versículo de número 10. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatastes com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam pois atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos. Ele agora vai colocar o plural. Ele agora vai dizer para Deus: tem alguém orando também, tem alguém clamando também, tem alguém falando contigo também. Assim, Senhor, como tu estás ouvindo a minha oração, ouve também a oração dos teus servos. Glória a Deus por isso. Que desejam temer, que temer não é temer da obediência, porque a coisa mais difícil de ter hoje é encontrar um povo que teme, um povo que obedece, irmão. Hoje existe uma desobediência muito grande, desobediência na casa, desobediência entre os filhos, desobediência na igreja, desobediência à autoridade eclesiástica, a hierarquias. Tem gente que não quer mais obedecer e a tendência é ficar disperso, porque não tem como fazer parte da nação, não tem como fazer parte do povo sem obediência. Isso é o que a Bíblia nos ensina, irmãos. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graças perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Ele agora vai se identificar: eu era o copeiro do rei. Se você vai para o capítulo de número 2, o capítulo de número 2, meus irmãos, que bom que eu tenho tanto tempo para falar hoje aqui. O capítulo de número 2, um projeto em andamento. O capítulo 1, a notícia, a informação, o conhecimento do que estava acontecendo em Jerusalém. Mas o capítulo 2, Neemias, ele entra em ação com o projeto. E qual é o projeto de Neemias? Reconstruir Jerusalém. Isso aqui é tremendo. Olha o que diz o versículo de número 2 do capítulo 2. E o rei me disse: por que estás triste? Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Uma pergunta. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, porque o rei conhecia quem estava do seu lado. Porque o rei sabe quem está do lado e quem não está, irmão. O rei sabe, o rei reconhece. Você sabe quem está do seu lado e quem não está do seu lado, irmão. Se você tem uma vida de intimidade com Deus e oração, você sabe quem verdadeiramente está e quem não está. E o rei reconheceu, sabia, conhecia Neemias. E quando olha para ele, vê que o semblante dele está caído. E o rei sabia que ele não estava doente, mas aquilo era uma tristeza na alma, aquilo era uma angústia que estava tomando conta dele. E agora Neemias temeu, ficou em silêncio, mas ele quebrou o silêncio e foi falar com o rei. Perceba comigo que o projeto estava já no coração de Neemias. Versículo número 3, olha o que diz aí. E disse ao rei, se abrir com o rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto? Ele agora vai dizer para o rei, ele agora vai se abrir com o rei, ele agora vai revelar para o rei o que estava se passando. Porque tem gente que quer que o pastor adivinhe o que está acontecendo com você, irmão. Pastor não me liga, pastor não mandou mensagem, não. Da mesma forma que o pastor de telefone, tu tem também.
as suas portas a fogo. Quando o rei escuta isso, o rei entende a tristeza que estava no coração de Neemias. O versículo de número 4, eu estou lendo Bíblia. E o rei lhe disse, agora o rei vai se direcionar a Neemias, vai falar com ele. E o rei lhe disse: que me pedes agora? O rei sabia que ele queria fazer alguma coisa. Que ele queria, porque com quem quer fazer faz, quem não quer não faz. Quem quer fazer alguma coisa faz, quem não quer não faz. E o rei reconheceu isso em Neemias. Que me pedes agora? Então o rei, melhor, então orei ao Deus dos céus. Aí pegou. Porque quando o rei pergunta para ele, ele não diz imediatamente para alguém. Porque o caminho da vida de um cristão é a oração. Glória a Deus. Então o que aconteceu? Ele foi fazer o quê? Orar. Então, orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, primeiro ele orou. Aleluia. Porque ele só falou para o rei quando Deus orientou ele a falar. Porque o crente verdadeiramente, quem conhece o que é a Bíblia, só faz o que Deus orienta a fazer. Só faz porque Deus só se responsabiliza naquilo que Ele fala, não naquilo que você faz. Tem gente que quer que Deus se responsabilize pelo que Ele faz. Não, cumpra com os seus deveres. Arque com as suas escolhas, com as suas decisões. Deus só se responsabiliza naquilo que Ele falou para você. Glória a Deus. Isso aqui é tremendo, irmãos. Então, repetiu o versículo 5 e disse ao rei: se é do agrado do rei, agora pegou. Se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Ele não disse eu vou, eu faço. Ele pediu a permissão ao rei. Porque quem é submisso é, quem não é, irmão. E principalmente o crente obreiro tem que ter submissão. Não pode ir para onde quer. Você tem uma liderança. Então o que aconteceu, irmão? O rei ouviu isto de Neemias, mas ele pediu a permissão. Se o rei dissesse não, ele não ia. Primeiro ele esperou o rei falar. Ele esperou aquele que lhe dera falar para poder tomar alguma decisão. Glória a Deus. Dá para dar um Aleluia, glória? Jesus. És grande, Deus. Isso aqui é Bíblia, é Bíblia. Não tem como você dizer que não é Bíblia. Não tem como você dizer isso aí, não tem nada a ver, está na Bíblia. Uma coisa é eu falar o que eu acho, penso, que eu nunca uso isso, mas quando eu leio a Bíblia, ninguém tem como fugir dela. E Neemias é um exemplo de submissão. Então, versículo de número 6. Então o rei me disse, aí o rei agora se direciona a Neemias. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quando durará a tua viagem? Ele faz essa pergunta. E quando voltarás? Olha, irmão, que coisa linda. E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Em outras palavras, ele disse para o rei: o tempo pode ser um pouco prolongado, porque o trabalho vai ser grande, a atividade vai ser grande. Então o tempo pode ser prolongado. Tempo das entrelinhas é isso
quis falar para o rei. Aí o versículo de número 7 vai dizer: disse mais ao rei. Agora é Neemias falando com o rei novamente: se ao rei parecer bem, dê-se cartas para os governadores dali do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá. Ele pede carta, porque ele sabe que tinha que chegar lá cobertado. Não é como os aventureiros que existe hoje, irmão. Que dentro do período da campanha que estávamos, alguém ligou, eu falei isso lá para ontem. Alguém ligou para mim e disse: pastor Deus me leva para pregar na campanha. Eu falei: quem é teu pastor? Ele disse: não, eu estou na área da itinerância hoje. Sim, pai, eu também já vivi na área da itinerância, mas eu participei da ceia, mas eu auxiliava meu pastor, mas eu vivia na obra de Deus, eu somava com meu pastor. É dessa forma, eu somava com meu pastor, eu estava trabalhando com ele. Não é porque eu estou na itinerância, não tem liderança, eu sou liderado. Então ele disse: não, é porque agora eu vivo assim, andando na terra. Aí me veio uma lembrança. Ele fala que viver andando na terra, eu lembrei logo do Satanás. De onde estou vendo? De onde é a terra e passear por ela, irmão? Obreiro, crente de igreja, ele não sai sentar debaixo da bênção da sua liderança, ele tem que levar carta. Ontem chegou lá em Batatas, chegou lá em Batatas, um pastor de Santa Catarina. Ele veio de vez, decidiu ficar lá conosco. Eu já informei aí como é o procedimento que tem que ser. Se ele tiver paciência, primeiro tem que estudar a pessoa, conhecer a pessoa, avaliar a pessoa, ver como que é a pessoa, porque eu não recebo mais ministério em 4, 5 meses não, meu irmão. Não faço mais isso. Principalmente um chamado desse de pastorar, no mínimo dos mínimos um ano. Eu posso decorrer do tempo colocar para uma palavra, dirigir um culto, essas coisas, mas receber um ministério eu não recebo com mais facilidade aqui, de ninguém. E fica muito fácil, né? Então o que acontece? Ele pede carta, ele quis sair acobertado, para que ninguém atrapalhasse ele, para que ninguém interrompesse quando ele chegasse lá para fazer a obra, para começar a rever os turnos, colocar as coisas no lugar. Ele disse: não, eu vou sair com carta, eu vou, mas vou com carta, eu vou acobertado, eu vou debaixo da bênção. Eu não vou por impulso, eu não vou porque eu quero ir, eu não vou porque eu não vou debaixo da bênção, eu vou dar o poder, porque quando ele chegou lá, ele apresentou as cartas, então ninguém interrompeu a obra de ser iniciada. Isso aqui é tremendo, irmãos. Versículo número 8. Como também uma carta, mais uma carta, para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira. Ele agora vai pedir uma carta para que tenha liberdade para pegar as madeiras. Para quê? Para levantar a porta. Isso aqui é tremendo. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas Deus, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Sabe o que o ministro está dizendo? O rei só fez isso porque a mão de Deus está sobre mim. Porque quando a mão de Deus está por cima, irmão, as coisas dão certo. Isso aqui é tremendo. Então ele pede duas cartas. Olha, quando você vê um crente, um rebelde, o camarada chegar: não preciso de carta, porque eu sou uma carta aberta. O Espírito de Deus testifica, tu é um rebelde, rapaz. Isso mostra que tu é um rebelde, tu não é obediente à liderança que te lidera. Mesmo o Espírito Santo testifica, mesmo que nós temos que ser uma carta aberta, mas você tem uma liderança, tem que saber
sentado vendo o pastor, irmão, mostrando que você foi um obreiro lá, foi uma irmã dedicada à obra, a tua frequência na igreja, testemunho de vida. Tem coisa melhor? Eu quero chegar com a cara, não, meu Deus. Por isso que eu digo para todos os meus irmãos, membros. Porque a gente não tem como dar carta para quem não é membro. Cartas é para quem é membro, WhatsApp nas águas, membro. Viajou, irmão, vai fazer uma visita fora numa igreja, você sabe que vai, leva uma carta. Diga, pastor, vou fazer uma viagem, eu quero uma carta. Você tem como tenho, eu vou assinar uma carta. Você vai apresentar lá, na mesma hora o pastor daquela igreja vai te apresentar e vai te honrar lá. Porque sabe que você está debaixo da bênção, é um crente obediente, é um crente que obedece à hierarquia e à sua igreja. Glória a Deus. Isso. Versículo 9. Então vim aos governadores além do rio e dei-me as cartas, ele entrega as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Sabe o que acontece? O rei viu a fidelidade de Neemias, que disse: sabe uma coisa, tu não vai só não. Eu vou enviar alguém contigo. Eu vou enviar um pessoal contigo para te ajudar nesse projeto aí que está no teu coração. Agora vem lá apertar o parafuso. Sabe quantos dias Neemias ele tomou para edificação dos muros e deixar tudo levantado? Uma coisa sobrenatural que eu vou falar aqui agora. 52 dias. Ele removeu com polvo acesa, levantou os muros, colocou a porta no lugar. 52 dias. Mas ele enfrentou oposições, porque sempre vai ter. Irmão, se é uma coisa que a igreja não precisa, é de obreiro, Tobias e Sambalate. Sabe qual é o obreiro de Tobias e Sambalate? Que é essa continuidade do ensinamento de terça-feira lá em Ladadeira que vem. Terça-feira que vem vamos seguir esse patamar aí, nessa visão, nesse ensinamento. Sabe o que é um obreiro de Sambalate e Tobias? É aquele obreiro que vê a dificuldade e fala: vai não. Tobias, Sambalate, olhava, via o povo de Deus levantando, removendo o pó. Porque tem que remover o pó mesmo. Esse pó tem uma interpretação tremenda, mas deixa para a próxima. Remover o pó e começa a levantar. Tobias e Sambalate zombaram, começaram a rir, irmão. Diziam que estavam leléu, esquecendo eles que quem estava na vida de Neemias e daqueles que colaboraram, estavam no meu propósito, era amor de Deus. Porque eles conseguiram erguer os muros em 52 dias, porque a mão de Deus estava sobre o povo. Deus aprovou trabalhar no povo, irmão. Deus estava na vida do povo. Glória a Deus, aleluia. Porque o obreiro Sambalate e Tobias é aquele. Pastor, é melhor fechar a igreja. Pastor, não vai não funcionar não. E você não precisa. Não precisa você. Eu preciso de crente. Eu preciso de um obreiro que vê a dificuldade de falar: pastor, vamos remover a cinza e vamos levantando os muros. Vamos, pastor, vai dar certo, o negócio vai funcionar. Pode estar difícil agora, mas amanhã o negócio vai mudar. Pode estar difícil agora, pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10 anos, mas o negócio vai, porque Deus é o dono desta obra. É desse obreiro que eu preciso. Que a pior desgraça que tem é você, irmão, estar ao lado de obreiros sem visão de Deus. Morto, cadáver, múmia, sepultado. É terrível. Você fica lutando o sol, você fica fazendo o sol e pode. Será que vai, pastor? Será que vai dar certo?
some comigo, estou junto, é o tema agora, é para fazer, vamos fazer, é desses que a obra de Deus precisa, não é de operarmos com visão de Sanbalate de Tobias. Sanbalate e Tobias queria que Neemias descesse. Aí Neemias falava: ei, eu estou numa grande obra, eu não posso descer. Porque quem está na obra verdadeiramente não tem dificuldade que pare ele, não tem dificuldade que pare ela. As coisas podem estar complicadas, mas está aqui, ó, firme, de pés firmes, em pé, fazendo, realizando a obra de Deus. Por quê? Porque não é porque Sanbalate e Tobias está dizendo desce, o negócio vai andar, os muros não vão ser erguidos, não tem mais jeito que você quer, é verdade, não tem mais jeito, não. É Sanbalate gritando de baixo, é Tobias gritando de baixo, e você dizendo: eu estou numa grande obra, não posso parar. Eu estou caminhando na água, eu não posso voltar atrás. Você não acha que eu estou aqui em Belém porque eu quero, irmão? Posso comigo, estava aqui, mas não. Eu só estou aqui porque essa obra é de Deus, irmão, não é minha. Eu estou aqui simplesmente como a voz de Deus, como aquele que Deus trouxe para essa cidade. Ou você está pensando que a obra vai continuar nessa dificuldade aqui? Você estava enganado. A obra de Deus, se a obra fosse minha, eu não tinha esperança. Se a obra fosse minha, eu tinha dúvida. Mas a obra ela é de Deus. Deus vai fazer. O nome do Senhor será glorificado. E você que está aqui hoje, valorize a oportunidade que você está tendo. Para amanhã você não ficar somente desejando. Vai não, pastor. Não precisa de você. Não precisa de você. Sai daqui. Honra, suma. Eu só preciso de quem soma, de quem pode ver até os muros derribado, a dificuldade. Vai dizer: pastor, se preocupe não, essa pedra aqui eu pego, viu? Pastor, se preocupe não, que essa pedra aqui eu boto aqui. Pastor, se preocupe não, essa aqui eu levanto, deixa comigo. É desses que a obra de Deus precisa. Não é irmão de fantasias, de pessoas de fantasia para aparecer, para querer ser, não. A obra de Deus precisa daquele que pega uma pedra e vai levantando os muros, vai levantando os muros, vai levantando os muros. Por quê? Porque Neemias começou com um propósito. Ele não, o propósito veio no coração de Neemias. Ninguém pegou essa iniciativa, só Neemias. Neemias pegou a iniciativa. Parecia impossível, parecia difícil demais. Da mesma forma, quando eu vim para aqui, parecia difícil, parecia impossível. Mas eu fui levantando um, fui levantando outro, fui levantando um. Por quê? Porque Deus conta com a iniciativa. Quando você tem iniciativa, Deus se responsabiliza em colocar e levantar pessoas para levantar os muros com você. Glória a Deus, aleluia. Dá glória a quem tem que ir. Tem gente que nem vai dar glória a preste, irmão. É sério, eu não estou bravo não, né? Por jeito é desses que a obra precisa. Está difícil, mas vai dar certo. Irmão, você já chegou perto de alguém passando, você mesmo passando dificuldade, e você vai perto de alguém e fala assim: ô irmão, estou passando isso, rapaz, parece que não vai dar certo não. Aí você chega perto de uma pessoa assim, só que você vai para ouvir daquela pessoa uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra que vai te motivar, continuar levantando as pedras, levantando o muro. Aí você chega em pessoa e fala, aí a pessoa fala: é verdade, vai dar certo não, não vai funcionar mesmo não, tu tá lutando só, funciona não. Essas qualidades de Tobias e Sanbalate a gente não precisa, irmão. A gente precisa daqueles, mesmo que a pedra seja pesada, a pedra vai colocando, vai somando. É assim que a obra de Deus tem que ser, irmão. É um somando com o outro, no nome de Jesus sendo glorificado na minha e na tua vida. Capítulo 4, versículo a partir do 1. Estou concluindo. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate, porque sempre vai ter alguém que ouvir assim: ó, quem está
está se passando ali? O que ela está falando? O que é que ele está falando? Eu estou com um propósito, um projeto. Onde eu fui falar para a igreja de Batateu, eu dividia lá. Para que não apareça Tobias e Sambalade, para quem quer trabalhar. Eu dividia a live, porque tem coisa que não é todo mundo pode ouvir, não, Johnny. É todo mundo que tem que se abrir e falar dos projetos e dos propósitos que estão no coração, não, porque vai chegar e vai torcer contra, vai lutar contra, vai armar cilada para o negócio não funcionar. Sim, aleluia. E tem gente, irmão, que para ouvir Deus é difícil, mas para ouvir coisa errada, tem assim, ó. Desse jeito. Para ouvir Deus falar, para obedecer a palavra de Deus, para praticar a palavra de Deus é poucos, mas para ouvir conversa de um, conversa de outro, coisinha lá, coisinha cá, e ficar se alimentando com essas nojeiras, tem muito. Mas que você venha ouvir somente a voz de Deus, porque o que edifica não é conversa de A, de B, de C, o que edifica a igreja, o que edifica a tua vida é a palavra de Deus. Glória a Deus. Sim, irmão, isso é Bíblia. Aleluia. Isso é pão do céu, isso aqui não é livre não. E se você tem o que ouvir no Sambalate, que edificar, olha irmão, que edificávamos o muro, Sambalate, isso aqui é tremendo, hoje eu vou falar, o bom irmão, deixa que o Sambalate, eu vou interpretar, deixa que os fofoqueiros, os caluniadores, aqueles que tentam te atrapalhar, escute só depois que o negócio já estiver em andamento. Porque se você falar antes, eles vão tentar atrapalhar. Deixa eles ouvir o projeto que está andando nesse dia, para quem está vivo nesse ambiente. Deus vai entrar com milagre na tua casa, na tua família. Pessoas vão ser libertas, transformadas, vão ficar lotadas, Senhor, e vai ser usado na mão de Deus. Você pode dizer glória ao nome de Jesus nessa noite. Oh, glória a Deus. E eu sei do que eu estou falando aqui, porque Deus falou comigo. Deus está movendo, irmão. Eu estava em oração e Deus mostrou um negócio que estava lá em Batateira, lá na igreja, orando que eu gosto de orar lá. Dobrei o joelho e fui orar, ele mostrou um negócio aqui dentro do meu. Ei, glória, me trouxe um refúgio para a alma. Eu fiz uma pergunta para Deus e disse: Deus, e aí? E me disse: Deus abriu a minha visão espiritual, eu vi algo aqui tremendo, irmão. Isso me deu uma animação. Eu já estava animado, irmão, e me animou mais ainda. Eu fiquei tão animado, porque Deus estava mostrando para mim. Glória, eu não estou trazendo esse ensinamento aqui hoje por acaso, não, irmão. Não, Deus mostrou para mim a mão dele está assim, ó. A mão dele está trabalhando para o outro, olha. Você olhando aqui, você pode olhar para um lado, pode olhar para o outro, você não vê a mão de Deus, mas você daqui uns dias, por pouco tempo, você vai ver a mão de Deus fazendo. Você vê, Deus, como foi que isso aconteceu? Aí você vai lembrar do ensinamento de hoje. Foi a mão de Deus, 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 porque Deus está trabalhando fora do teu alcance de vista. Tu não está vendo, mas tu está trabalhando. Glória! Tu não está vendo, mas Deus está trabalhando. Vai ter gente que vai ficar com biquinho, irmão. E tu não pensa que não vinha, e foi Satanás. E tu não vinha, não vai, quer, rapaz? Não esqueceu que quem manda na vida da igreja, quem manda na vida dela, quem manda na vida dela é o Senhor. A vida dela está na mão do Senhor, a vida dele está na mão do Senhor. Não dependemos da tua palavra, não dependemos do teu conselho, não dependemos do teu aval. A igreja depende do único Deus verdadeiro, Criador do universo, aquele que manda em cima, aquele que manda embaixo. A igreja depende de Deus, você
e se indignou muito, e escarnecendo os judeus, começaram a escarnecer e zombar. Meu Deus! Começaram a zombar deles. Tem um vocabulário aí fora, eu quero trazer hoje para aqui, porque pode. Quem ri por último ri menor. Deixa quem quiser rir de você hoje, irmão. Deixa quem quiser rir de você hoje, irmão. Deixa quem quiser te olhar de lado hoje. Deixa quem quiser desacreditar de você hoje. Saiba que existe um Deus que está trabalhando por você. Você não é qualquer pessoa. Você é imagem e semelhança de Deus. Não te preocupe, porque a mão de Deus está sobre ti. E por conta disso, muitas pessoas vão ficar iradas, vão ficar indignadas, vão até zombar de você, mas você não depende de ninguém. A tua dependência está em Deus e Ele está cuidando de você. Você pode dizer glória a Deus. Oh, glória seja lá no nome de Jesus de Nazaré. Versículo de número 2. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Tem gente que olha para você, é fraquinho. Aqui não é ninguém. É uma fraquinha, uma pobre coitada, é um pobre coitado, porque eles não conhecem quem está dentro de você. Eles não conhecem que dentro desse crente frágil que você é, que dentro dessa irmã frágil que você é, existe um Deus que está aí dentro de você. O esteia calacébia, existe o Espírito de Deus dentro de você. As pessoas te apontam, te criticam, porque não sabem o Deus que está dentro de você. Amigando esta noite, mesmo que sambalate, mesmo que teu dia, meu irmão, esteja zombando de você, esteja irado com você, esteja te criticando, não te desanime. Existe um Deus forte e poderoso que está dentro de você, e você tem a maioria porque Ele ama com você. Ai, meu Deus, glória seja dada no nome de Jesus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Em outras palavras, ele estava dizendo: como é que permitiu fazer isso? Porque tem gente que não quer que o negócio ande, tem gente que torce para que o negócio não funcione, mas é Deus que faz. Oh, glória, é a mão dele que está fazendo, não é o homem. O homem não tem poder de fazer nada, mas a mão dele tem. Sim, aleluia. Glória a Deus. Sacrificarão. Aí agora vem a zombaria. Acabar o ano. Isso é o versículo 2 do capítulo 4. Acabar o ano só, num dia só, porque existe um pique do povo, o povo lutando lá dentro. Era na guerra, irmão, e atento, era pelos muros e com armamento nas mãos também, porque crente que está preparado para a guerra também. Foi glória, era levantando os muros e atento, vendo se os inimigos para tentar atrapalhar o projeto, a obra. Ei, crente, tu tem que andar assim, vigilante. Quando vir alguém com palavras negativas para ti, falando mal do teu irmão, falando mal da obra, falando mal da tua igreja, já meta a espada de lado e fala: sai daqui, Satanás. Não venha atrapalhar a obra, não venha atrapalhar o projeto, não venha atrapalhar o trabalho de Deus, o nome do seu povo. Glória a Deus. Atentos! E começaram a zombar dele, porque viram um pique, a vontade de levantar os muros, de colocar as portas no lugar, e começaram a zombar. Será que eles vão terminar isso num dia? No pique que eles estavam. Porque é isso, irmão. A pior coisa que tem é quando o crente pega um pique na obra de Deus. E sabe como é que você pega um pique na obra de Deus? Quando você sai da oração. Você saiu da oração, você pega um pique na obra. Você fica sem graça. Você vem para a igreja sem graça. Você ora sem graça. Ei, irmão, saiu da oração, você não sente prazer de mais nada.
Tem gente, irmão, que só dobra o joelho na pulse, na igreja, em casa nem dobra o joelho, já cai na cama roncando e babando. Um crente tem que ter oração, vida de oração com Deus, irmão. Ele está ali orando e dizendo: Senhor, me ajude a cada dia a levantar esse escudo, me ajude a cada dia a trabalhar, me ajude a cada dia a fazer, me ajude a cada dia a efetuar. Não é se entregar, não é se tornar uma pedra caída, não é se tornar um pó, mas é se posicionar como soldado, como guerreiro, para ajudar a levantar aqueles que estão caídos. É isso que Deus te chamou. Você fica sendo negligente, tu é muito ingrato. Negligente, Deus fez tanto contigo, te honrou. Você continua negligenciando a obra de Deus. Não faça isso, irmão. Deus fez muito. Então você estaria se tivesse te alcançado? É que você estaria hoje, irmão. Então seja grato a Deus. Honre a Deus, honre a obra, honre a igreja. Glória a Deus por isso. Acabarão um só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. O trabalho foi grande, irmão. Remover o pó, remover a cinza que ali estava para começar a construir. O trabalho é árduo, obra de Deus, irmão, é difícil, mas eu vou dizer para os irmãos: não tem coisa melhor. Sabe por quê? Porque a nossa recompensa não vem de homem, a nossa recompensa vem de Deus. Tudo que a gente faz para a obra de Deus, cada chuvada que você leva, cada queda no meio de lama que você leva que ninguém vê, cada dia que você sai da sua casa, muitas das vezes, irmão, triste, angustiado, mas se esforça para vir para a igreja, para cá. Deus está vendo, Ele está registrando tudo, Ele está lá dizendo: olha a fé da minha filha, olha o esforço do meu filho, olha a fé, eu vou a ela. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero concretizar. Glória a Deus, porque Jesus está aqui conosco de forma tremenda neste ensinamento. Aleluia. Sabe quando o tempo já fazia, irmão, que os muros estavam caindo? Sabe quando o tempo fazia que Jerusalém estava sem portas? 445 anos. É pouca coisa, não, irmão. E nesse período, que se completaram 445 anos, deu-se início à reconstrução. Olha o tempo, porque ninguém teve coragem de botar a mão. Porque tem gente que não tem coragem de ir contigo, mas tem coragem de dizer: não vai não, que não vai dar certo. Mas Deus precisa de pessoas que olhem com você na mesma visão e falem: vai dar ânimo, vai funcionar, o negócio vai andar, você vai conseguir. Irmão, viva ao lado de pessoas que têm palavras positivas. Ande com pessoas que têm palavras positivas, porque a pior coisa que tem é você andar com pessoas que têm palavras negativas. Pessoas que só ficam dizendo que não vai funcionar, que não vai dar certo, não vai, não anda, o negócio não vai andar. E não ande com quem tem uma visão positiva. Tem muitas pessoas hoje frustradas na vida porque andaram com pessoas com visão limitada. Que a tua visão seja uma visão ampla. Porque eu digo que a visão do crente tem que ser uma visão ampla. Porque a nossa visão tem que ser uma visão espiritual. O céu é o teu limite, irmão. Você vai conseguir. Coloque isso dentro de você hoje. Não olhe para a dificuldade, não olhe para o tempo, não olhe para os muros caídos, não olhe para as portas queimadas a fogo. Olhe para você e diga: eu vou conseguir. Vai dar certo. Aleluia. Está aqui 2 jovens. Esse é o nome do jovem. Felipe
Alice, 2 jovens. Eu digo para vocês, nunca desista do sonho de vocês. Mesmo que muitos lá no colégio, mesmo que muitos depois cheguem para você e falem, esse sonho aí que você tem, Alice, não vai conseguir não, para. Esse sonho jovem não é para tu não desistir disso. Não desista, você pode chegar onde você quiser. Você pode, Alice, chegar onde você quiser. Você tem potencial para isso. E muitas pessoas hoje aí vivem na miséria da vida, porque deixaram as pessoas influenciar a sua mente. Tinha sonho de ser algo, mas alguém chegou e disse: isso não é para você. Eu encerro agora aqui e digo uma coisa para encerrar aqui. Terminei o ensinamento que eu tinha de passar para os irmãos, mas eu quero falar do pessoal agora para os irmãos. Quando eu disse assim para alguém, na época, eu disse: eu vou tirar a minha habilitação. Alguém chegou para mim e disse assim: hoje, irmão, é difícil. O senhor não consegue não, que hoje está difícil. É mesmo, é? Dei entrada, estudei, saía de batateira à noite no carro, saía pela fama da tarde de 2 horas, voltava de lá 11 horas da noite sozinho, estudando. Quando foi no dia de fazer a prova de 21 pontos, passei a noite toda assim, daquela prova eletrônica. Quando eu cheguei lá, eu vi gente tremendo, eu vi gente com as pernas balançando. Eu estava tão convicto que a mão de Deus estava sobre mim ali, irmão, que eu entrei tranquilo assim: você tem um tempo, 3 minutos eu entreguei a prova, encerrei 27 pontos, tirei, consegui. O que eu quero dizer? No dia que alguém chegar para você e disser assim: você não consegue, você olhe para você e diga: eu consigo, eu vou conseguir. Não deixe que ninguém limite o seu sonho. Fique de pé. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem diz amém por isso? Amém. Deus abençoe. Erivan, né? Obrigado, Erivan, pela sua presença. Deus abençoe você, todos os nossos irmãos, a Janeiro, a Cícera, o jovem, a Tassiana, os demais, nosso irmão, Priscila, todos que aqui estão. Deus seja louvado pela vida de você. Deixa eu informar algo aqui para os irmãos rapidinho. Amanhã não haverá culto aqui, irmão, tá? Não é que eu não queira que não esteja amanhã o culto. É porque, infelizmente, amanhã eu não tenho como mandar nenhum obreiro para cá. Amanhã eu não tenho, porque lá é a Santa Ceia. Amanhã eu vou estar recebendo ao missionário Osvaldo, Iago Antônio, o pastor deles que vem, o Carlinho vai estar lá também. Amanhã é a Santa Ceia lá em Batateiras. Uma bênção de Deus. Se quem puder chegar lá, se organize e chega lá. É bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Aprove a Deus, não sei. Deus quem sabe. Aprove a Deus, haverá uma consagração lá também amanhã de obreiros, né? Deus sabe como vai fazer. E deixa eu dizer uma coisa, pessoal, mas sexta-feira eu estou aqui. Domingo também eu estarei aqui com os irmãos. Domingo eu vou vir com mais uns 5 a 6 irmãos naquele poçante lá. Vai vir pesado. Vamos chegar aqui para juntos adorarmos a Deus com os irmãos. Sabe de uma coisa? Esse aqui que vos fala. Esse aqui que vos fala. Você pode me abandonar, mas eu não vou te abandonar não. Amém, irmão? Amém. Diga amém por isso. Amém. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua graça, bondade e misericórdia, por esta palavra transmitida aos nossos corações, este ensinamento, Senhor, nesta noite, ensinamento de edificação, de alerta, de preparo, meu Deus, de exortação para a nossa alma, que possamos juntamente, firmes, Senhor, caminharmos de cabeça erguida diante da tua presença, para que teu nome seja glorificado, para que teu nome seja exaltado. Deus eterno, fica com a tua igreja, fica com cada um de nós, abençoe a todos hoje e sempre, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e sempre, a igreja de...
Cumprimento seu irmão, diga: você é Neemias, não é Sambalate.